Vamos respirar bem profundamente. Vamos sentir toda a espiritualidade do Hospital Santa Cruz. Eliamar e todos os espíritos que estudam junto conosco. Que possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, para uma tarde de muito aprendizado. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos lá, nós paramos em algumas inferências. Tornam-se necessárias para que possamos apresentar propostas de serviço e cooperação inadiáveis aos amigos no corpo. Foi aqui que nós paramos. Tudo bem? Algo a falar sobre isso? Não. E são esses números enormes e nós fazemos parte dele. A gente começa a entender aquilo que o Chico falava, que ele era um cisco, né? A gente é uma gota d'água no oceano só. Você me ensinou que nós somos um elétron. Somos o elétron que fica rodando em torno do átomo do cisco. A internet de vocês está muito ruim. Está cortando e a gente não está entendendo o que vocês estão falando. Eu estou entendendo. Ahá! Até que Alguém fica. mais? Agora sim. Eu estou entendendo. A minha não está cortando. Tá vendo só, Leda? Podemos usar isso daqui como exemplo da transferência? Eu não falei boa tarde, quem tem atrasada. Desculpa, boa tarde. Boa tarde. Leda, é o seu. Boa tarde. É a sua internet. É a sua internet. Então vai ser complicado. Tenta colocar no seu... Eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Isso. Bom, vamos lá, então? Se não tem nada outra aqui... Vez. Eu não tô ouvindo. Entra de novo. Eu não tô novo. ouvindo vocês. Tá? Eu vou sair e vou entrar. Vamos lá, então? Enquanto ela entra... Algo mais... A gente já está, então, vamos para outra página. Para a página... Na próxima página. Para a próxima página, é mais fácil. Naquela quantidade de imensos espíritos, que é, assim, assustador, né? Que loucura! Você vê só? Só me localiza qual é a página. No PDF? No PDF? PDF. Entramos na 40 agora. Na 40. Tá bom, peraí. Então, aqui fala, desses 16 bilhões, encontramos 4 bilhões de almas, apesar de enfermas, em franca busca do bem. Outros 4 bilhões são criaturas perversas, que deliberadamente agem no mal. E os 8 bilhões restantes se encontram em uma postura de indiferença ou indecisão, com fortes apelos para a apatia e o desânimo. Essa faixa de 2 bilhões de enfermos traz em comum a falta de idealismo superior e o apego às questões materiais, 2 traços que distribuem de conformidade com a individualidade, seus pendores, seus valores e sua cultura. Dá para compreender por que essa psicosfera é tão complicada? Diga, Solange. Eu acho que eu faço parte daqueles primeiros 4 bilhões lá, enferma, mas tentando trilhar o caminho do bem. Eu também. Correndo atrás. Eu acho que eu sou um espírito, mas eu estou lá, tentando a franca busca do bem. Todos estamos nessa daí, viu? Loucura! Meu pai eterno. Ainda tem aqueles 4 bilhões de irmãos nossos que gerenciam o mal através da perversidade. Temos hoje nada menos
que 1 bilhão deles em plena sociedade terrena, destilando o fel da cultura nociva e da atitude insana, enquanto outros 3 bilhões ainda aguardam os postos mais elevados nas ordenações infernais, juntos às esferas extrafísicas. Então, quando o Veludo faz uma live e fala lá, a diabada, como diz ele, tá lá, não são somente 3 bilhões. Mais ou menos uns 2, já deve ter encarnado aqui mais 1 bilhão, 2 bilhões. Para a gente estar vivendo a pressão, deve estar todo mundo aqui na última chance. Como nós tivemos, eles também tiveram. A justiça é divina. Todo mundo tem a chance. E o umbral grosso está sendo exterminado. Então é por isso que a gente nota que é essa pressão, né? Que a gente fala assim, pô, eu sei qual é o certo. Eu sei, eu tenho esse sentimento, mas na hora que a gente vai fazer, vai exemplificar, é um peso enorme. Mas eu acho que o importante aqui é a gente entender o seguinte: ele falou que não tem espírito missionário ainda encarnado, certo? Não. Então, quem está encarnado está numa dessas 3 categorias. Ou está doente e procura o bem, ou é perverso e ainda permanece no mal, ou está indiferente. Então, gente, não adianta querer que a gente seja santo nessa encarnação, porque nós não somos. A gente vai ter 5 minutos, né? A gente vai estar, porque a gente ainda está doente, né? A gente precisa entender isso e se desculpar para isso. Oi, Solange. Isso, se perdoar. É exatamente isso que eu estava pensando. A gente não pode se cobrar tanto. É isso que eu estava pensando comigo mesmo agora. A gente tem que ser mais leve. Sabe, a gente, é como se a gente, quando criança, a gente se ficar se penalizando porque é criança. Eu quero ser adulto. Eu quero ser adulto. E aí você fica se punindo porque você ainda é criança. Não tem, sabe? É o nosso estado evolutivo atual. Não adianta a gente querer ser anjo agora porque a gente não cresceu ainda emocionalmente, espiritualmente para ser anjo. Então a gente precisa dar esses passos, sabe? Querer que a gente tenha a atitude de anjo nesse momento é arrogância, né? É a gente arrogar em cima da nossa inferioridade. Não se culpar tanto, né? Não se culpar tanto pelo que a gente fez, que a gente faz, porque a gente ainda tem noção de que a gente tem que melhorar. A gente tem que se esforçar para isso. A gente não, sabe, a gente precisa remover a palavra tem que. Tira isso do seu vocabulário, porque o tem que significa você trabalhar na frustração. Tá bom? Pensa da seguinte forma: estou no caminho do meu crescimento. Estou evoluindo. O tem que substitui a lei da evolução, me faz crer e ter a fé de que eu serei melhor no futuro. Pronto. Porque se a gente coloca o tem que, cada vez que você não faz o que você quer, você se frustra, você se culpa, você se martiriza. Eu não. Eu estou no meu caminho da evolução. Isso significa o quê? Eu não sou aquilo que eu queria ser ainda, mas estou a caminho. E principalmente... Estou fazendo o meu melhor, né? Estou tentando fazer o meu melhor, tirando o meu melhor. Isso, estou buscando o meu melhor, né? E eu vejo uma grande coisa. Se a gente compreender também esses números, a gente vai compreender o nosso lar, o nosso emprego e aqueles que estão ao nosso redor. Que eles podem estar da mesma forma que a gente buscando, mas também pode não estar. E aí, se a gente for cobrar, vai virar um inferno. Tá, e a gente vai falar parte do milhão da indiferença, do bilhão da indiferença, né? Porque assim, você vai ficar cobrando uma pessoa que ela não quer ser cobrada. Ela fez a opção de seguir aquilo dali. E você fica ali buzinando. Para eles é uma buzina, realmente, porque eles não querem, eles fizeram essa opção. Então, sabe, Jesus nos ensinava pelo que ele era, né? Pelo modelo dele, a forma como se conduzia, a sua fala, o seu olhar. Seremos nós. A gente tem que, se quiser fazer alguma coisa,
é ser modelo. E não assim, se sentindo superior. Não, é ser no modelo nesse. Ó, eu vou fazer a minha parte, ficar quieto. Mas não adianta ficar nessa. Né? Como que é? Nessa falação. Porque vai ver. Posso só falar uma coisa? Hoje meu marido estava irritado. Eu falei assim, mas por que você está assim? Ah, eu sonhei com a minha mãe e com a minha madrinha. Eu falei, tá, mas elas estavam bem? Tá, eu falei, faz uma oração para elas. Sabe qual foi a resposta que ele me deu? Cuida da sua parte, da minha parte, cuido eu. Gente, eu falei, eu só falei para fazer uma oração para Jesus. Porque a pessoa. Porque assim, ó, aí a gente vai falar das crenças, né? As pessoas têm uma crença assim, quando a gente sonha com uma pessoa que desencarnou, muita gente acha que é um aviso. Já está Que eu vou perto da morte. também. Olha, estão vindo me visitar. Já estão vindo aqui para me buscar. Estão vindo aqui para me buscar. Muita gente fica assim. Você entendeu? Pode ser que eu te desse medo. Você entendeu? E aí, assim, ó, eu não tô te dizendo, cuida de você, cuida aí de ti, que comigo eu me garanto, porque não quer ficar ouvindo. Não adianta. Não é que a pessoa é má. É que se a gente se colocar no lugar dela, né? Eu tô aqui quieto no meu canto. E aí me acharam. Me acharam e resolveram que agora eu vou ficar aqui. Mas eu só falei, faz uma oração, só isso. Eu disse que bateu esse medinho aí. Você pediu pra pessoa fazer alguma coisa. E a pessoa não quer fazer alguma coisa. Lá vem a Carola de novo. Nossa, a Solange, a família dela vai olhar assim pra ela e vai falar assim, chegou a Candinha. A Candinha agora chegou. Além de estar lá, ainda vai trabalhar. Pronto, agora... Eu posso voltar num ponto atrás que você falou? Eu entendo que você quis dizer que a gente, quando falou do modelo, né? Que a gente não deve impor o nosso modelo. Não mudei. Impor aquilo que a gente sabe, né? Mas que a gente deve servir só de modelo. Eu acho que nem isso a gente deve fazer. Sabe por quê? Porque duas coisas podem acontecer. A gente se achar superior. Que é um grande perigo. Ponto. E a segunda coisa que pode acontecer é você fazer para mostrar para os outros. Que é o outro grande perigo. Porque você começa a se enganar de que está fazendo. Então, esqueça as pessoas. Na questão de evolução espiritual, a gente tem que olhar só para nós. Os outros são os outros. E aí, por comparação, ele vai perceber o que é melhor e o que é pior para ele. Entendeu? Então, por exemplo, né? Ele vai olhar para você e vai falar assim, puxa vida, desde que começou a participar desses grupos de oração, a pessoa ficou tão mais calma, tão mais serena, faz pontuações tão, sabe? Pode ter certeza, Solange, que ele falou isso, mas nesse momento deve estar se remoendo pelo que ele falou. É que o sonho deve ter mexido alguma coisa lá dentro. Porque assim, a gente não sabe o que está dentro do sentimento das pessoas, por mais que a gente conheça elas. Então, não pensem que eu vou ser o modelo para minha família, para que eles mudem como eu quero que eles mudem. Não. Seja você. Né? Aquilo que você acha que você deve ser. E por comparação, eles vão perceber o que é melhor, o que é pior, e que, quem sabe, no futuro, e esse futuro pode ser até em outra encarnação, eles vão procurar um caminho diferente. Entendeu? Não fique pensando, eu vou ser o modelo para alguém. Não, não seja modelo, porque toda vez que a gente se coloca para ser modelo de alguém e essa pessoa adota a gente como modelo, o primeiro tropeço que a gente der, aquela pessoa acaba descrendo de tudo que a gente falou. Só se você falar que nem eu falo, que eu sempre falei. Eu não sou modelo, você pode até me ver, e Renata tá ali para dizer. Mas eu subo nas tamancas, eu tenho meus 5 minutos, porque se você acha que eu sou superior assim, ainda não. A gente tem que deixar bem claro, algumas coisas existem muito dentro de mim, que é Deus, mas é dentro de mim, e isso daí, se te ensinar, tudo ok. Mas é melhor não dar exemplo mesmo, porque aí a gente não se perde.
Porque quando eu dava aula, eu sempre falava isso para os meus alunos: não me siga, siga Jesus, porque eu tenho todos os defeitos de A a Z. É verdade, Renata? Sim, eu estou pensando assim, comigo acontecia bastante isso, querer dar exemplo, achar que o que estava sendo bom para mim, todo mundo em casa tinha que fazer, né? E aí, quando eu dava meus 5 minutos, né? O que você está aprendendo lá? Opa! Aí tem o que está aprendendo lá na casa espírita e o fato também de ser psicólogo, né? Que aí todo mais psicólogo não tem problema, não tem raiva, né? Não tem esse sentimento. É a pessoa mais equilibrada do mundo. Aí essa cobrança vinha, aí eu comecei a perceber que eu estava até me tornando prepotente com aquilo. Porque o que encaixou para mim, porque entrar na casa espírita naquele momento era o quê? É por causa dos outros. Até eu entender que o processo era comigo, demorou um pouquinho, né? E a gente dá 5 minutos mesmo, a gente vai escorregar e é melhor a gente ser exemplo mesmo. A melhor coisa que a gente pode fazer para aquelas pessoas que convivem conosco e não estão no mesmo caminho que a gente está escolhendo agora é ter compaixão. O que é compaixão? A gente compreender que a pessoa ainda não acordou. Entendeu? E que em um dia isso vai acontecer. E a compaixão é você tentar ajudar da melhor forma possível, sem impor o seu pensamento, as suas ideias, né? Essa é a melhor coisa que a gente pode fazer. Você vai falar? Porque hoje a gente está chegando ao recorde. Eu vou falar sim. Então vai. Aí vem o parágrafo seguinte. Imaginem uma casa terrena com 5 membros na família e considerem que, no mínimo, mais 20 entidades ali transitam quase que diuturnamente. O critério que define essas aproximações são variados e multifacetados, criando as mais infinitas formas de interação e convivência. O que significa isso? Quais são esses? Qual é a qualidade desses 20 espíritos, né, que em média, né, passam pelo nosso lar todos os dias? Qual que é a qualidade desses espíritos? Eu entendo que 20 entidades que ali transitam, será que são 20 de cada assim, ou 20 no todo? Não. Considerando uma família com 5 membros, 4 para são cada 20. Ele está falando. Para cada um é 4. Isso. Qual que é a qualidade desses espíritos? Depende da vibração de cada um. Pensamento. Depende da egrégora do nosso lar. Da egrégora, do pensamento de cada um. Porque às vezes o lar pode ter uma egrégora. Então, mas a egrégora é destruída conforme o pensamento das pessoas varia. Então, primeiro, depende da egrégora de cada um. Além disso, depende do pensamento individual da egrégora de cada pessoa, né? Porque quando chega da rua, traz esses espíritos. Imagina o seu lar repleto de luz, certo? Aí uma pessoa da sua família saiu e passou um dia daqueles, né? E como ele não tem essa ligação, esse orar e vigiar desenvolvido, os pensamentos deles decaem e atraem para ele espíritos que estão vibrando na mesma frequência dele, certo? O que acontece com esse espírito quando chega no seu lar? Ele vai ficar lá? Depende. Todo mundo. Depende. Depende da egrégora do seu lar. Se você fez um evangelho, você acabou de fazer as nossas vibrações, e seu lar, aquela limpeza, está todo limpo, está todo harmonizado, e todos estão, os outros 3, estão pensando da mesma forma, ele não vai ficar. Ele pode até ficar para aprender na periferia do seu lar, mas ele não entra. Ele não consegue entrar porque a egrégora é mais forte. Mais forte. Então, o que acontece? Ele se liga mentalmente àquela pessoa que entrou com aqueles pensamentos e fica influenciando ele do lado externo, mas ele não entra no seu lar. Vocês se lembram do livro Nos Bastidores da Prece? Né? E aquela pessoa que estava dentro do centro ainda tinha ligações com espíritos que ficavam do lado de fora. Então, essa pessoa, esse espírito está lá de fora, está influenciando aquela pessoa por causa do nível dos pensamentos.
o teor vibratório, mas não influenciam os outros. A não ser que entrem na mesma frequência vibratória. Então, o que acontece? Você está lá bem na sua casa, né? Vamos imaginar uma situação. Aí, de repente, seu filho volta porque acabou de brigar com a namorada e vem com aqueles pensamentos todos ruins, né? E entra no seu lar. E a pessoa, filho, não fica assim. E aí o filho começa a lascar, descer a lenha em cima de você. E o que você faz? Você começa a responder no mesmo nível. Pronto, aquele espírito, agora que influenciava o seu filho, agora começa a influenciar você. Vocês entenderam como é que funciona a coisa? E eu não estou falando de obsessão, tá bom? Estou falando só de Influência. afinidades. É isso aí. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Não. Todos muito quietos. A gente fica nesse momento. Só estou pensando em tudo isso que você falou, meu Deus do céu, quanta coisa que a minha casa era. A minha casa era uma doideira total. Você imagina isso quando nós morávamos todos juntos? A minha irmã vindo de um hospital e eu trabalhando em presídio. E nada disso acontecia. Você imagina o clima que era aquela casa. Totalmente tóxico, era uma doideira. Total. Então, assim, veja o trabalho da sua mãe, que sempre foi espírita. A minha mãe fazia evangelho no lar. Todo domingo de manhã ela fazia. Às vezes eu fazia com ela, mas ela fazia sozinha, todo domingo. De manhã Então, cedo. ela montava a egrégora do seu lar. Aí quando você chegava no seu lar, vindo do presídio, você. Se você trouxesse algum espírito, ele ficava do lado de fora. E aí você entrava no seu lar e você se harmonizava com a egrégora do seu lar. Aqueles espíritos iam embora. Entendeu como é que funciona? Agora, aí a gente fala assim, nossa, é muita coisa para pensar no espírito daqui, espírito de lá. Não, não precisa pensar no outro. Pensa em si mesmo. Orai e vigiai. Quando a gente perceber que está entrando numa vibe ruim por causa de qualquer outra pessoa, orai e vigiai. Eleva o pensamento, utilize da compaixão, como eu comentei agora há pouco, vibre pela pessoa que não está numa vibe boa, porque você vai afastar de você a influência perniciosa que pode ter ali. Tá bom? Algo mais? Parágrafo seguinte, não podia deixar, né? Consideremos agora o estado moral do nosso planeta e compreenderemos de que gênero devem ser os que predominam entre os espíritos errantes. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos, pelo caráter dominante dos habitantes, pelas suas preocupações, seus sentimentos, mais ou menos morais e humanitários, dizer de que ordem são os espíritos que, de preferência, se reúnem no seio dele. E isso daqui acaba resumindo o que a gente acabou de falar do nosso lar, né? Da egrégora do nosso lar. Aqui se explicou a egrégora do nosso lar, mas aí a frase, o restante fala, o Brasil insere-se como um grande polo magnético que renova e alivia as dores humanas pela força natural que irradia de seu povo e de seu solo. Fé espontânea e natureza rica são fontes inesgotáveis de atração para quantos se encontram sem norte na vida espiritual, razão pela qual esse torrão tem funcionado como um centro de gravidade para todas as questões que dizem respeito à história e os caminhos da Terra. O que quer dizer? Então, o nosso povo, a gente tem que ver que esse livro foi escrito em 1999, não canso de dizer. A gente teve uma mudança muito grande durante esses 20 anos, porque veio muitos espíritos de uma forma bem difícil, né? De uma situação bem difícil. E o que dificultou? A gente era um povo mais acolhedor. A gente não era um povo de grandes questionamentos, a gente nunca foi um povo de grandes brigas. A gente não tinha isso. E agora nós estamos começando a sentir isso, essa polarização, né? A gente vê em todos os campos. A gente vê nos campos do racismo, a gente vê da política, religioso, dos esportes. Então, assim, a gente vê que houve essa mudança e houve uma mudança para o pior. Por isso que, assim, as pessoas falam, a gente era colocado muito, nós somos a pátria do evangelho, coração do mundo.
a pátria do Brasil, nós somos o Cruzeiro. Não, vai dar tudo certo. Não. Depende de como a gente vai ter que trabalhar para isso. Não adianta ficar esperando sentado. E muita gente interpretou isso. A gente poderia esperar que ia dar tudo certinho, que estava tudo feito. Não, a gente precisa trabalhar, a gente precisa compreender. E o que a gente nota muitas vezes é toda essa polaridade que existiu, que veio de uma forma muito grandiosa agora. É a minha opinião. E aí assim acabou. O restante tem que seguir. Não tem que seguir nada. Mas sabe, Todo mundo tem ideias. Sabe o que eu sinto? A gente continua com um povo bom. Muito bom. É que, infelizmente, como eu disse já acho que na terça-feira, ou na sexta, o que dá Ibope é a coisa ruim. Então, o que a gente vê, por exemplo, quem assiste a live das Mônicas, da Mônica, você vê a social que eles fazem. Eles não fazem porque a Mônica e a Margarete são boas nisso. Não. É porque tem um povo que dá o suporte para elas realizarem a tarefa. Elas estão só à frente daquilo tudo. Mas tem um povo que dá esse suporte. O povo que trabalha na casa do Consolador para poder fazer todo o trabalho de organização, mas quantas milhares de pessoas que não doam os recursos para que elas façam isso. E olha, são as duas fazendo uma live, elas estão ajudando a Casa do Consolador a distribuir cestas básicas. Estão ajudando o Rancho dos Gnomos para cuidar dos animais. Lá o negócio do Crispim. Agora adotaram mais aquele senhor que lá do Amazonas que cuida dos animais que são maltratados por caçadores. Pede ajuda para Águas de Aruanda, que já tem uma estrutura. Sabe? Então, o que acontece? A gente percebe que o povo brasileiro tem isso no coração. Mas, infelizmente, o que dá Ibope hoje é a polarização, não sei quem fez isso, não sei quem roubou aquilo. Né? Então, a gente precisa ter fé no nosso país, no povo do nosso país. E continuar vibrando para que isso que a gente vê de bom no nosso povo possa se alastrar e contaminar outros corações que são esses aqui que estão inertes. Esses a gente precisa convencê-los ou trabalhar para que eles também busquem o caminho do amor. Mas a gente só vai fazer isso com as nossas vibrações e sendo diferente. Tá bom? A gente vai parando por aqui. A gente vai falar sobre... A gente parou nessa etapa chamada transição. Isso. E na terça-feira nós continuaremos.